Amém. Eu quero que você levante e dê um abraço no seu irmão e diga: você é legal. Pode colocar o texto da palavra que eu... Alô, alô? Pode sentar. Outra, parece que essa igreja tem muita gente legal, né? Porque vocês não pararam de abraçar aí, né? Só tem gente legal. Costumo dizer assim, tirando defeito, todo mundo é perfeito, né, irmãos? Eu queria ler o texto que eu quero pregar em cima desse texto. É Colossenses capítulo 3, de 17 a 24. Eu gostaria que você pudesse abrir na sua Bíblia e ler. É muito importante isso, viu? Diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, vem com a tua presença nesse lugar. Abra os nossos corações, não só as nossas mentes. Nós queremos receber de ti. Nós não queremos sair daqui do jeito que chegamos, Senhor. Coloca algo novo, transformador, revelador, que só o Senhor pode fazer. Eu coloco a minha vida diante de ti, Senhor. Capacita-me, Senhor, a trazer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero cantar uma música que está baseada nesse texto, no versículo 17 e no versículo 23. De todo o meu coração eu te louvarei, de todo o meu coração eu te servirei. E tudo o que eu fizer, seja em palavras ou ações, glorifique o teu santo nome. E tudo o que eu fizer, seja em palavras ou ações,
vocês cantem comigo agora. De todo o meu coração eu te louvarei. De todo o meu coração eu te servirei. Tudo o que eu fizer, seja em palavras ou ações, glorifiquem o teu santo nome. E tudo o que eu fizer, seja em palavras ou ações, glorifiquem o teu santo nome. Vocês, todo aleluia. E tudo o que eu fizer, seja em palavras ou ações, aleluia, glorifiquem o teu santo. Oh, te louvamos, Senhor. E tudo o que eu fizer, seja em palavras ou ações, glorifiquem o teu santo nome. E tudo o que eu fizer, seja em palavras. Glorifiquem o teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu quero falar no tema formando o caráter, formação do caráter. Quando a gente pensa na palavra de Deus, sobre Deus, há várias figuras na Bíblia que falam de Deus. Deus como Senhor dos exércitos, Deus como sendo o pastor, o Senhor é o meu pastor, né? Deus como sendo Pai. Mas tem uma figura muito interessante na palavra de Deus que a gente não fala muito. A figura de Deus como o oleiro. E o oleiro, o que ele faz? Ele pega o barro e fica moldando, certo? E ele faz um vaso. E a grande... Ô Roberto, tudo bem? Roberto lá e Alzira, esposa dele, são dois amigos muito queridos aqui. E até perdi o que eu estava falando. O oleiro. Aí vem uma pergunta. O que ele está moldando? É lógico que ele está moldando um vaso, mas isso é simbólico. Eu queria dizer o seguinte, eu entendo que ele está moldando o nosso caráter. É isso que Deus está fazendo. Agora, você pensa no seguinte, se Deus está moldando o nosso caráter,
ele está fazendo isso aqui, tipo, uma vez por ano? Cansei, vou esperar, ano que vem eu volto. Será que ele está moldando o vaso ali uma vez por semana? Adivinha onde eu quero chegar? Ele está moldando o nosso caráter todos os dias. Hoje Deus fez algo, colocou o dedo em alguma coisa, querendo moldar o quê? O seu caráter. E uma das coisas muito importante para moldar o caráter, eu vou usar a palavra consagração. E a gente gosta dessa palavra consagração. E a consagração aqui, eu quero usar no sentido assim: se o barro não se deixa moldar, se o barro não deixa que o oleiro faça o que ele quer, fica difícil, é como um barro seco e duro. O oleiro não consegue trabalhar. Então, a consagração é aquela coisa como se amolecesse esse barro para que Deus fizesse o que Ele quer. Senhor, a minha vida é entregue totalmente a Ti. Mas, vamos pensar um pouquinho sobre consagração. Se você pudesse pensar num texto da Bíblia que fala sobre consagração, que texto que você diria aí ou mencionaria? Então, há vários textos, que falam sobre consagração. Mas eu tive uma experiência com Deus, e o texto que Deus me ensinou sobre consagração é esse texto, Colossenses 3, 23. Tudo que você fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Uma pessoa consagrada, ela faz tudo para a glória de Deus. Seja em palavras, seja em ação. Tudo ela faz para Deus e não para homens. Legal, né? Agora nós já entendemos, já podemos ir embora para casa. Então agora, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus, Massal. De todo o coração, seja em palavras, seja em ações, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Então essa é a mensagem, não é simples. Agora, o problema aí é o seguinte: o que significa esse tudo? Sabe o que significa esse tudo? Você tem que ver o contexto. Ele começa no 17 dizendo o quê? Põe o 17 aí, na tela. E tudo que fizer, olha como é que é parecido o 17 e o 23. Esse é o 17. Tudo que fizer, seja em palavras, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Agora, o que é esse tudo? Avança. Esposa, sede submissas. Avança. Maridos, avança. Maridos, amai vossa esposa. Avança. Filhos, obedecei, em tudo obedecei a vossos pais. Avança. Pais, não irriteis os vossos filhos. Avança. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Sabe o que eu entendi nesse texto? Que fazer tudo para a glória de Deus, Paulo está dizendo, principalmente dentro de casa. Esse tudo tem a ver com a família, tem a ver com o marido amar a esposa ser submissa ao marido, os filhos obedecerem aos seus pais.
e os pais não irritarem seus filhos. Então, fazer tudo para a glória de Deus, segundo a palavra de Deus, é principalmente dentro da família. E eu quero contar para vocês uma experiência, e eu quero começar não falando da esposa sendo submissa. Eu quero falar do marido amando a sua esposa. Há muitos anos atrás, na Copa do Mundo, em 1998, o Brasil ia jogar contra a Escócia, né? A Copa de 98, é isso aí, entre Brasil e Escócia. E aquele dia eu acordei 6 horas da manhã, fui para uma reunião de oração. Então comecei o dia bem espiritual, né? Orando e tal. E aí eu fui depois fazer umas coisas lá no escritório da igreja, e 9h30 eu tinha que atender um casal. E quando eu cheguei, né, com o casal para aconselhar, tinha o jogo que era 12h30. Então eu falei para o casal, negócio é o seguinte, vamos ser objetivo aqui, vamos, né, tentar resolver o problema o mais ligeiro possível. Mas as coisas não são fáceis, né? Aí o casal começa a falar, aí começa a brigar, aí rapaz, o negócio enrolou, já foi até quase meio-dia o negócio. Aí terminei, orei e saí correndo. Quando eu cheguei, o jogo já estava começando. Já tinha dado o chute inicial e começou o jogo, e o Brasil ganhou por 2-1, gente. Foi suado, hein? Mas aí acabou o jogo, né? Começou 12h30, terminou às 12h30, e eu tinha que levar meus filhos, né? Eles tinham aula de teclado lá em Marília. Então eu e a minha esposa pegamos o carro, Pompeia, Marília, 30 quilômetros. E quando nós estamos indo, o que aconteceu? Deu um problema do carro, paramos lá na estrada. Aí eu liguei para um amigo meu amigo veio, guinchou o carro, levou todo mundo lá, de volta para Pompeia para consertar o carro. Minha mulher pegou o carro emprestado e levou as crianças para a aula de teclado. E eu fiquei lá guardando o carro, e eu comecei a fazer umas pastas de música, porque no dia seguinte eu ia vir aqui para Curitiba, no encontro, a coincidência, hein? No encontro do Ministério de Igrejas em Célula, e eu ia ministrar o louvor. Então eu estava preparando as pastas com a cifra, porque os músicos eram de São Paulo e tal. Então preparando as pastas lá, de repente, meu filho chega lá e entra pela porta. Pai, a mãe está aí, está te chamando. Aí eu cheguei na porta, ela dentro do carro. Aí ela falou, vem. Eu falei, peraí, o que é? Falou assim, vem, porque tem que descarregar uns tecidos lá, que ela trabalhava com confecção. E eu falei, eu tenho que montar umas pastas, depois tem que dar um estudo, preciso terminar. Ela, não, vem cá, vem me ajudar. Eu falei, caramba, deixa eu ir, vai. Aí eu fui. Entrei no carro, fui lá já de má vontade, né? Aí quando chegamos, ela parou o carro, descarrega aí. Eu, tá bom. Pá! Aí eu vou lá, abro a porta, né? Aí eu vi, estava cheio de gente. Falei, podia vir aqui, alguém ajudava a descarregar, né? Aí abri o porta-mala, peguei o rolo, plá, peguei outro rolo, plá, joguei lá, peguei outro rolo, plá, joguei. Fechei, entrei no carro, falei, vamos embora. Aí ela falou, esqueci, eu tenho que buscar umas camisetas em Oriente, que fica a 10 quilômetros de Pompeia. Aí eu falei, não, eu não vou, tem que terminar umas pastas lá, vou viajar amanhã, e depois tenho discipulado e tal. Ela, você quer que eu vou com o carro sozinha à noite? E se o carro quebrar de novo? Tá bom, vamos lá, mas você vai dirigindo. E eu não sabia, mas eu já estava pegando uma gripe, já estava me sentindo mal. Aí chegamos lá, na casa da costureira,
Ela parou o carro, ela buzinou, a costureira saiu, olhou para mim, vai lá pegar as camisetas. E eu, pá, pá, cá. Aí peguei lá as camisetas, bem, botei ali, eram sei lá quantas camisetas, nem lembro mais, pá, pum, fechei, aí sentei lá no carro e fiquei lá esperando, e as duas, sabe que mulher fala, né? Por que não pega a camiseta e vão embora, né? Eu tenho que fazer as pastas, vou viajar amanhã e tal. Aí quando ela saiu, virou a esquina assim, ela voltou para mim e falou, você nem cumprimentou a mulher. E eu, não sei o quê, e nós ficamos brigando. Fomos de Oriente a Ocidente brigando. Bom, enfim, chegamos em casa como 2 jacaré, 2 bicudos. Aí saí, cheguei lá no estudo, tinha os discípulos lá, peguei aquele bolo de músicas, falei, agora vocês vão me ajudar, aí que não deu tempo. Aí nós ficamos parte do estudo, eles me ajudaram a montar a pasta lá. Aí você está dando o estudo, né? Deus vai amolecendo o coração, aí você vê que você está errado, né? Voltei para casa, aí falei, Benzinho, desculpa aí, eu perdi a paciência, tal, me perdoa. Ela, você entra, porque ela estava brava. Aí nós fomos dormir. Então, dormindo lá, chega de madrugada ela, Massal, eu, que é? Você me perdoa? Eu te perdoo, Pá, dormimos. Acordei de manhã e fiquei pensando, será que eu sonhei? Foi de verdade. Aí eu fiquei sabendo, ela estava tendo os pesadelos lá. Por isso que a Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, irmãos. Bom, enfim, no dia seguinte fui viajar e cheguei aqui para ministrar o louvor. Cheguei, mas eu estava com uma gripe, irmão, mas tão mal, que eu não consegui dirigir o louvor. Não sei se você lembra que eu fiquei no hotel, deitado na cama. Eu fiquei, quase eram 2 ou 3 dias, eu fiquei deitado na cama, passando mal. Aí, no momento lá, eu estou orando e resolvi abrir a Bíblia. E aí, quando eu estava lendo a Bíblia, eu caí nesse texto. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração. Não como para Deus e não para homens. Tudo o que fizerdes, seja em palavras ou ações. Fazei tudo para Ele, para a glória dEle. Aí fala, maridos, amai as vossas esposas. Sabe que Deus me falou aquela hora? Massal, você veio aqui para ministrar o louvor, para me adorar. Mas você quer me adorar mesmo? Você quer me adorar mesmo? Ama a sua esposa. Você tem que me adorar dentro de casa. Tocando violão, cantando lá é bonito. Mas é melhor quando você me adora dentro de casa, amando a sua esposa. Aquilo mexeu comigo. Por quê? Aí eu pensei assim, nossa, eu fiz tudo que ela pediu eu fiz. Só que eu fiz de má vontade. Tudo que ela pediu eu fiz, mas eu fiz de má vontade. Aí, nós voltamos, o meu irmão estava comigo. Meu irmão está aqui. Nós voltamos de carro e eu voltei, sabe, estava batendo sol, aquele negócio. Estava me sentindo mal. Voltei gripado. Aí, meu irmão foi até a casa dele e a minha cunhada falou assim, a Regina está doente. Quer dizer, acho que eu passei a gripe, né, antes de ir embora. Eu deixei a minha gripe com ela. Aí ela estava mal. Aí na hora que eu vi que ela estava gripada, na hora já veio aquela coisa.
agora, Marçal, está a hora de você me glorificar, de você mostrar que você ama a sua esposa. E aí eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, estava um caos. Meus filhos eram pequenininhos, estava uma bagunça, estava a cozinha, estava com as louças sujas e tal. E eu fui lá num quarto, sabe, com a luz apagada, tal, ela na cama. Oi, gente, tudo bem? Não sei o quê. Você quer alguma coisa? Me faz um chazinho aí, tal. E aí eu fui fazer o chá. Quando eu levei para ela, ela foi tomar. Estava horrível, porque eu sou ruim mesmo de cozinha, nem chá eu sei fazer direito. Misericórdia, né? Aí que ela ficou doente de uma vez. Mas aí então eu arrumei a cozinha, limpei a casa, dei todo jeito lá. Dei banho nas crianças, tal. E eu estava passando mal da gripe. Aí, botei meu filho lá para dormir, e aí minha filhinha pequenininha falou, pai, vamos brincar um pouquinho? Eu falei, filha, hoje eu não estou bem. Pai, vamos brincar um pouquinho? Tudo para a glória de Deus. Vamos lá, minha filha. Aí, eu fui lá jogar, e ela pegou um brinquedinho lá, que tinha que ficar apertando. Quem tem um joguinho lá? Eu falei, ai, filho, não estou aguentando, esse negócio está fazendo mal para mim. Pai, mas vamos continuar jogando. Falei assim, vamos mudar de joguinho, mas eu vou escolher o joguinho, hein, tá bom? Aí eu escolhi um joguinho, e eu fiquei deitadão assim, né? Era um joguinho de dado. Eu falei, esse é melhor. Aí eu jogava o dado assim, plá. Aí eu falei, mexe a peça aí, 1, 2, 3, plá. E eu fui jogando lá, mas eu estava passando mal, irmãos. Aí eu acabei o jogo, falei, filha, agora vamos dormir. Aí falou, pai, conta uma historinha. Ai, filha, eu estou cansado, voltei de viagem, 7 horas de viagem, filha. Pai, só uma historinha. Eu, tudo para a glória de Deus, vamos lá, pai. Aí eu peguei, fui lá, contei uma historinha para ela, tal, pus ela para dormir. E quando eu deitei, aquela noite, já eram quase 10 horas da noite, irmãos. Quando eu deitei, me veio um pensamento assim, Marçal, hoje você glorificou a Deus. Então, sabe como é que Deus quer moldar o nosso caráter? É dentro de casa. Imagina, maridos, você olha para sua esposa, não é fácil amar não, né? Não é verdade? Você tem que mudar, não é ela que tem que mudar, você tem que mudar muito, o seu caráter precisa mudar. Sua mulher fala, aquela cortina que está caindo e você não coloca, não, eu vou colocar um dia eu vou colocar, e passa um ano, você não põe. Espera aí, mulheres, não vai fazendo assim, porque depois eu vou falar das mulheres. Então é melhor não falar nada, não, senão vai ter o troco depois. Aí vai sair os dois que nem jacaré aqui, 2 bicudos. Então cada um ouve a sua parte e aprende. Não cutuca o seu marido agora. Os homens falem comigo, misericórdia. Maridos, vocês têm que mudar o caráter de vocês. Deus escolheu essa mulher que está do teu lado. Sabe para quê? Para mudar o seu caráter. Moldar Deus. A sua mulher é o dedo de Deus, é a mão de Deus. Oh, aleluia! Graças a Deus por essas mulheres. Você vê que as mulheres estão. Eu percebi que está dando uma revolta aqui. As mulheres são empolgadas, né? Amém. Então,
eu queria dizer o seguinte: a família é a base para a formação do caráter do homem de Deus. Irmãos, é o que o texto está mostrando aqui. Deus quer moldar, Deus é o oleiro, e Ele usa a tua esposa, os teus filhos, para moldar o seu caráter. Isso significa o seguinte: amar a sua esposa vai exigir mudanças no seu caráter. Deus vai trabalhar muito na sua vida para que você realmente, de fato e de verdade, ame a sua esposa. Então, esse fazer tudo para a glória de Deus começa no seio da família. É dentro da família que o nosso caráter está sendo testado, provado e desenvolvido. Se fazemos realmente tudo para a glória de Deus. Os psicólogos, psiquiatras, sociólogos afirmam que mais de 90% da nossa personalidade, daquilo que nós somos, é formado, é gerado no seio da família. Então, a gente gosta de ser espiritual aqui, chega, adora, oh Deus, eu te amo, com todo o meu ser, com todo o meu coração, mas chega em casa, a gente se transforma. Vocês conhecem aquele homem do terno azul? Já ouviram essa história? O homem do terno azul? Tinha um irmão que ele ia para o culto e ele botava um terno azul, né? E aí ele chegava, ele se transformava, virava um santo. E aí ele ia para a igreja com aquele terno. Aí chegava na igreja, oh irmão, aleluia. Aí vinha a criancinha, oh meu filhinho, tal. E chegava, adorava, orava e tal. E aí ele ia embora para casa. Era um santo na igreja, né? Mas quando ele chegava em casa, tirava o terno azul, ele mudava. Aí ele chutava, sai daí, ô mulher, ô menino, ele virava um bicho. Aí quando ele morreu, ele foi para o inferno e o terno subiu para o céu. Ai, ai, ai. Eu estou desconfiado que os irmãos não têm terno azul, tem que comprar um terno azul aí, hein? Amém. Agora os homens podem fazer assim, ó, porque eu vou falar para as mulheres, ok? Mulheres sejam submissas. Rapaz, a coisa tá feia aí, viu? Olha, sério mesmo, acho que a submissão desapareceu do lado das mulheres. A palavra submissão... deixa eu contar uma história antes. Eu estava num retiro lá em Uberlândia, e eu estava pregando sobre esse texto aqui, né? E estava falando sobre maridos, amai, mulheres sejam submissas. Quando eu acabei a mensagem, as mulheres vieram para cima de mim. Pastor, como que eu vou ser submissa? Meu marido é um banana, meu marido é isso, meu marido dá, e pá, e pá, e pá. E eu, calma, calma. Sério mesmo, veio umas 10 mulheres em cima de mim. Eu me assustei aquele dia. Aí eu falei assim, olha aqui, ó. Não sou eu que estou falando, está aqui escrito. Aí eu fiquei curioso, falei, eu vou estudar esse negócio da submissão melhor. Aí eu fui estudar, e essa palavra submissa no grego é a palavra hipotassomai. Hipo significa debaixo de. Então você tem a palavra hipopótamos. Pótamos é água, hipo, debaixo da água. Então, o hipopótamo é aquele que fica o quê? Debaixo da água. Então, hipo
tassomai. Tassomai é um desenvolvimento da palavra taxis, que é a palavra autoridade. Então, a ideia literal do grego da palavra hipotassomai significa debaixo de autoridade. As pessoas, muitos pregadores, costumam pegar a palavra submissão e pegar do latim, que é submissio. Então, eles pegam a palavra missio, missão, debaixo da missão do marido. Mas isso é uma distorção, porque não é debaixo da missão do marido, é debaixo da autoridade do marido. Essa é a ideia do texto. Então, quando você analisa esse texto, tem esse texto de Colossenses, tem o texto de Efésios, que são paralelos. Então, você vê aqui, essa palavra hipotassomai, ela era usado no exército para mostrar a questão de autoridade. Você sabe que no exército não existe duas pessoas com o mesmo nível de autoridade? Se os dois são tenentes, os dois entraram juntos, os dois foram promovidos juntos, tudo igual, eles desempatam pela data de nascimento, né? Desempatam. Então, eles têm vários critérios, mas nunca duas pessoas estão no mesmo nível de autoridade. Sempre uma está acima e outra está abaixo. Então, essa palavra, submissão, era usada muito na questão do exército, aonde se estabelece claramente a autoridade. E Paulo aqui, ele está definindo a autoridade. Marido, né, cabeça da mulher, autoridade sobre a mulher e o marido são autoridades sobre os filhos, né, e o servo Senhor. Então, você vê nitidamente que Paulo está estabelecendo níveis de autoridade dentro das questões mais importantes das nossas vidas. Por exemplo, ele no versículo anterior, lá no versículo 21 de Efésios, capítulo 5, diz lá, submetendo uns aos outros no temor de Cristo. Os irmãos, então está falando de autoridade, de submissão dentro da igreja. Aí depois ele fala, mulheres submissas aos seus maridos. E aí, maridos, o quê? Debaixo da autoridade de Cristo. E aí, filhos obedeceram aos pais. Então, você vê aqui, igreja, família e no trabalho, servos submissos aos seus senhores. Então, o que é o contexto aqui, irmãos? Paulo está definindo papéis de autoridade. Você imaginou que você está numa fábrica, e aí tem um setor, e ali tem dois chefes no mesmo nível, dois mandando? Não dá bagunça? Os dois com a mesma autoridade? Dá confusão, porque um manda um negócio, daqui a pouco chega o outro, manda outro, e vai assim. Então, dentro do lar, não é nós estabelecendo, Deus estabeleceu. O homem está como cabeça, e a mulher está num segundo plano. Dentro do lar, níveis de autoridade. Então, a mulher, ela tem que se colocar debaixo da autoridade do homem. E isso é estabelecido aqui na palavra de Deus. A mulher e o homem, eles têm capacidades iguais. Às vezes a mulher até mais capacitada do que o homem. Mas não importa, aqui não é questão de talento, capacidade, de inteligência, é questão de autoridade. Então, quando você está lá numa empresa, você colocou uma pessoa lá como chefe, talvez um empregado, um subalterno, seja até melhor que o chefe, mas ele não é o chefe. Vocês estão entendendo? Então, não é questão de capacidade, mas é questão de autoridade.
autoridade. Então, a mulher, ela, em relação ao homem, pode ter a mesma capacidade ou até mais, mas, por amor a Deus, por obediência a Deus, ela se coloca debaixo da autoridade do homem. Então não é o homem que impõe, está vendo o que o Marçal falou lá, está vendo o que a Bíblia diz, agora você vai me obedecer aqui, fica de joelho, faz isso, faz. Não é assim, o homem não deve obrigar, não é o homem que impõe, é a mulher que se coloca, se submete. Vocês estão entendendo a ideia? Não é imposto, mas a mulher, por obediência à palavra de Deus, ela se coloca debaixo do Senhor. E a palavra de Deus diz, que a mulher deve ser submissa como ao seus maridos, como ao Senhor. Então, significa o seguinte: se ela é submissa ao Senhor, ela se coloca debaixo da autoridade do seu marido. Se ela não se coloca debaixo da autoridade do marido, sabe o que significa? Que ela não é submissa ao Senhor. Essa é a ideia do texto. Então, a submissão é uma coisa fundamental. E quando a mulher, ela é submissa ao marido dentro do lar, ela está ensinando submissão aos seus filhos. Uma mulher autoritária que fica comandando, que fica mandando e oprimindo o marido, se colocando acima dele, sabe o que vai acontecer? Os filhos vão perder o respeito pela autoridade do pai. Então, é muito importante essa questão da submissão. Tem uma história que é mais ou menos, não sei se é verdadeira, mas eu vi uma vez um pregador dizendo isso, de um cara que ele tinha voltado para casa e disse para a mulher: olha, eu não aguentava mais, eu pedi as contas e vou sair da empresa. E nós vamos plantar batata lá em Amazonas. Aí a mulher, em vez de não, ela fica calma, ela vai lá, espera ele tomar um banho, prepara a comidinha dele. Se ele é mineiro, vai fazer um frango com quiabo, é isso que os mineiros gostam. Se é curitibano, vai fazer o quê, hein? Que? Barreado? Vai dar barro para o marido, né? Isso aí. Vai preparar aquela comidinha e tal, e aí serve, ele está calmo. Aí ela vai sentar no sofá e vai perguntar para ele: benzinho, como é que é esse negócio de ir para Manaus plantar batata? Aí ele fala: eu não aguentava mais lá o emprego, o chefe estava oprimindo, tal, e eu decidi pedir as contas, e eu estou querendo ir para o Amazonas plantar batata. Aí ela pergunta assim: mas você nunca plantou batata? Você não entende nada disso, você nunca trabalhou com agricultura. Não, mas eu li uns livros, assisti uns vídeos e tal, pode deixar que vai dar certo. Você tem certeza? Tenho. E os nossos filhos estão estudando tal. Não tem problema, eles vão perder 1 ano só, mas eles vão estar bem, tal, não sei o quê. Bom, se você quer, nós vamos. Então ela se submete, à decisão do marido. E eles vão lá para Manaus. Adivinha o que acontece? Dá tudo errado. Batata não apodreceu, sei lá, não deu nada certo. Tiveram que voltar para Curitiba, era curitibaiano, tá? Eles voltaram para Curitiba com uma mão na frente, outra atrás, não tinha mais nada, nem casa, nem carro, perderam tudo.
Aí a mulher vai fazer o quê? Vai dizer, tá vendo, seu tapado, você é um burro, você não entende nada, que negócio é esse que eu te avisei, eu falei que não era. Não, sabe o que ela faz? Ela vai apoiá-lo e vai ajudá-lo a começar do zero. E você sabe o que está acontecendo aqui? Ela está ganhando um outro marido. Sabe por quê? Porque se ela tivesse brigado, ele não tivesse ido para lá, ele ia talvez viver o resto da vida dele frustrado, achando que ele ia ser um bom plantador de batata, mas ela deixou ele passar por isso e Deus lhe deu uma bela de uma lição e ele voltou com o rabinho entre as pernas, mais humilde. E você sabe que a mulher vai apoiá-lo. O que isso vai trazer para a família? Mais estabilidade e mais crescimento. Vocês entenderam? Por que a mulher se submete a um marido que é um doido, que é um irresponsável, que é um inconsequente? Por que a mulher vai se submeter a um cara desse? Porque ela não está confiando nesse cara do lado, está confiando em Deus. Porque Deus, se Ele está mandando a mulher ser submissa, é porque Ele vai trabalhar no caráter dela, através da submissão. E através da submissão dela, Deus vai trabalhar no caráter do seu marido. Vocês estão entendendo como Deus trabalha? Então, o seu marido está aí. Esse carinha aí do lado, o muchacho aí do seu ladinho, esse é o instrumento de Deus na sua vida, para mudar o seu caráter. Agora, uma coisa, você tem que ter fé, hein? Confiar em Deus, porque confiar no homem não é fácil, porque o homem erra, o homem tem uns trecos aí que dá, uns trecos nele, não, vamos catar tudo, vamos sair daqui, vamos para não sei o quê. Calma, 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 Deus está no controle. Então, mulheres, vocês se submetem aos seus maridos como ao Senhor. Porque se vocês obedecerem, o texto diz aqui, né, que você faz tudo para Deus e não para homens. Certos de que recebereis do Senhor o quê? A herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então, quando a mulher se submete a esse doidão que está do lado aí, né, que nem sempre toma as decisões boas, que faz um monte de burrada, quando ela se submete a esse cara, ela não está submetendo ao homem, está se submetendo a Deus. É a Cristo que ela está servindo. Vocês estão enxergando a visão espiritual que vocês, mulheres, precisam ter? É uma visão espiritual. E se vocês não crerem em Deus, não confiarem em Deus, se não servirem a Deus dessa maneira, o lar vai quebrar um princípio de autoridade. Porque quem está estabelecendo essa autoridade no fim é Deus. Então, mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. E maridos, amai a vossa esposa como que Cristo amou. E o que ele fez? Que ele deu a sua vida por ela. Então, a mulher não deve cobrar do marido. Você tem que me amar, você tem que... E o marido não deve cobrar da mulher. Você tem que ser submissa. E aí fica essa briga. Cada um tem que fazer a sua parte. E ninguém deve cobrar um do outro. Amém? Agora vamos para os filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Quantos filhos nós temos aqui? Levanta a mão. Quer dizer, que estão morando com seus pais aí. Levanta a mão. Eles estão com medo. Então assim,
Aí aquela é corajosa. Ah! O resto está tudo assim, ó, meio agente secreto. Filhos, em tudo obedecei. Quando diz em tudo, é em tudo. Mas, na verdade, é obedecer naquilo que não contraria Deus. E não coloca o tipo de pai. Independente do pai, se o pai é um alcoólatra, se o pai está preso na cadeia, é um bandido, se o pai ou a mãe fazem coisa, não está falando, olha, obedeça os seus pais, desde que eles sejam pessoas assim, assim, não. É independente do tipo de pai que você tem. Eu tinha um amigo de seminário, a mãe dele era uma prostituta. E ele dizia para nós, chegava todo dia na casa dele, tinha um carro diferente parado na frente, e ele sabia que tinha um cara tendo relações sexuais com a mãe dele no quarto dela. Todo dia. E ele tinha que obedecer à mãe dele. Esse cara se tornou um missionário nos países muçulmanos. E hoje ele é uma das maiores autoridades no mundo muçulmano. Ele treina e ajuda muitos missionários que querem ir para o mundo muçulmano. E a mãe dele era uma prostituta. É fácil, irmãos? Não é. Os jovens estão se tornando uma geração de rebeldes. Os jovens hoje não têm limites. Isso, em parte, é o problema dos pais, porque o problema, a gente diz assim, que a gente tem que dar educação de pais e não educação de filhos, porque os pais não sabem educar os seus filhos. E uma das coisas que está acontecendo é que os filhos hoje não têm limites. Há uns anos atrás, fiquei sabendo que aqui em Londrina, um grupo de jovens jogou gasolina em cima de um cara que estava deitado, um indigente, dormindo no chão, jogou gasolina, riscou o fósforo e tacou fogo no cara. Aí, quando prenderam esses jovens, sabe, o cara perguntou, mas por que vocês fizeram isso? Sabe qual foi a resposta? Adrenalina. Os caras estavam afim de adrenalina, de se divertir, emoção. E aí, os psicólogos, psiquiatras, as autoridades de Londrina, não cristãos, estavam dizendo assim, os pais precisam ensinar essas crianças a terem limites. As crianças não têm mais limite. Já chega em casa, eu quero comer, cadê minha roupa, cadê minha camisa, Parece que pai e mãe é empregada doméstica dentro de casa. Não é verdade? Os filhos lá, eles mandam mais do que os pais. Eles querem dominar o lar. Eu lembro que eu tinha sido convidado por Vencedores por Cristo para viajar numa viagem de 2 meses nos Estados Unidos. E a gente ia passar por várias igrejas ministrando com o ministério do Jaime Kemp, que foi um dos grandes pastores que trabalhava com família. E ele tinha fundado esse ministério que chamava Vencedores por Cristo, que era um ministério, um grupo musical que ia nas igrejas evangelizar e fazer trabalho de adoração. E eu estava, então, fazendo parte dessa equipe, e eu fui convidado por Jaime Kemp a fazer parte de uma equipe especial para ir para os Estados Unidos. E eu estava no 2º ano de engenharia, e fui falar com meu pai. Ô pai, Vencedores por Cristo me convidou para ir para os Estados Unidos, E aí meu pai falou, Marçal, 2 meses, eu ia perder 6 meses de faculdade. Aí meu pai falou assim, Marçal, acho que não é a hora de você viajar. Você vai perder 6 meses da faculdade, fazer a faculdade de engenharia na Politécnica, na USP, em São Paulo.
Aí meu pai disse assim, a situação está muito difícil, eu acho que você não deve viajar. E eu, pai, e tal. E eu comecei a discutir com ele, fiquei nervoso, tal, que eu queria ir. Aí meu pai chegou, depois da discussão, da minha exaltação, meu pai disse assim, tá bom, Marcelo, você quer ir, você vai. Eu estava com mais de 20 anos, irmãos, eu não era um adolescente, estava na faculdade. Meu pai disse assim, então você quer, vai. Eu saí de lá não me sentindo bem. E uma das coisas que eu aprendi em Vencedores, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. No Senhor, naquilo que não contraria a Deus. E eu vi que eu estava sendo rebelde. E que eu estava errado. Aí eu cheguei um domingo de manhã, eu lembro meu pai se preparando para ir na igreja. Eu fui lá no quarto dele e falei, pai, eu quero pedir desculpa para o senhor. E eu quero dizer o seguinte, se o senhor decidir que eu não devo ir para os Estados Unidos, eu não vou. O que você decidir, eu vou acatar. Aí meu pai, não, Marçal, não é que eu não quero que você vá, mas as coisas estão difíceis, o Brasil está passando por muita crise e tal, e pai, eu acho que você não deve perder 6 meses de faculdade. Falei, pai, tudo bem, se o senhor decidir que eu não devo ir, eu não vou. Aí, meu pai foi pensar, orar sobre isso, e a minha mãe queria que eu fosse para os Estados Unidos. Aí um dia minha mãe falou, Marcelo, papai conversou lá com a vizinha falou, tá louco, você vai deixar seu filho perder 6 meses de faculdade, tal, para viajar para os Estados Unidos? Eu não deixava, e pá. Aí um freguês do meu pai era alfaiate, o freguês falou para o meu pai, meu filho foi para os Estados Unidos, voltou com a cabeça virada, se eu fosse você, não deixava seu filho ir. Aí só todo mundo torcendo contra, né? A torcida contra, estava só minha mãe a favor e o resto contra. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, o negócio é o seguinte, se Deus quiser eu vou, se não quiser, aquilo que o pai decidir, eu vou acatar. Aí eu fui buscar um dia de carro, meu pai lá, ele trabalhava no centro da cidade, e quando eu parei o carro, ele entrou, me entregou um papel, e estava escrito um versículo. Sabe qual que era o versículo? Aquele que deixar pai, mãe, irmãos, por amor a mim, por amor ao evangelho, receberá 100 vezes mais, tal. Aí eu li aquele texto, ele falou assim, Marçal, hoje de manhã estava lendo a Bíblia, e Deus me falou, através desse texto, que você vai deixar a gente por um tempo, mas que Deus vai te dar 100 vezes mais. Pode ir para os Estados Unidos. Eu, engatei a marcha, já estava indo para os Estados Unidos de carro já. Filhos, não é fácil obedecer. Não é fácil. Principalmente quando os pais colocam posições contrárias. A palavra no grego aqui, obedecer, é a palavra hupokou. A submissão, a palavra é hipotassomai. Filhos, obedecei. Essa palavra hupokou. O hipotassomai, a mulher se submete. O hupokou, o sentido é um dever. É um dever. A criança o filho tem que obedecer aos seus pais. Então, há uma diferença entre submissão e obediência. Você pode obedecer, mas não ser submisso. Mas quem é submisso, sempre obedece. Entenderam? Então, às vezes você pega a criança e fala, senta aí. E a criança fica, então, ela senta porque você está bravo, está ameaçando ela, e ela senta. Mas ela diz assim,
Eu estou aqui sentado, mas por dentro eu estou de pé. Então ela obedeceu, mas continua rebelde. Vocês entenderam? Então obedecer nem sempre é sinônimo de submissão. Mas quem é submisso sempre obedece. Então, nós pais temos que ensinar nossos filhos o quê? A obedecer. Porque a obediência vai levar eles a se tornarem pessoas submissas. Então, crianças que não têm limite, elas vão chegar na idade adulta, vão ter muita dificuldade de se submeter ao chefe, ao líder. Então, hoje é difícil ser pastor, líder. Por quê? Porque as pessoas não gostam de se submeter. As pessoas têm uma natureza muito rebelde. E tudo elas estão criticando, reclamando. Se não é do jeito dela, já não quer fazer. Então, quando diz aqui, filhos, em tudo obedeceis aos vossos pais no Senhor, significa que quando seus pais pedirem alguma coisa, vocês devem fazê-lo, mesmo que seja contrária à sua vontade. Tinha um jovem que, há muitos anos atrás, que se transformou num dos grandes líderes, que era ele se transformou no líder dos jovens na verdade, que foi um ministério muito forte em São Paulo. E esse rapaz estava querendo ir para o seminário, queria ser pastor. E aí ele conversou com um outro pastor chamado Osiander, que era líder, um dos líderes lá em Vencedores por Cristo. E aí esse rapaz foi lá conversar com o Osiander, e o Osiander disse para ele assim, olha, por que você não conversa com seu pai? E aí ele pensou assim, nossa, o Osiander, o pai dele é pastor, né? Meu pai é carpinteiro, o que ele vai me aconselhar? Então os pais não valorizam, os filhos não valorizam os conselhos dos pais. Mas ele disse assim que ele ficou tão apertado que ele foi conversar com o pai dele. E ele disse assim, olha, o meu pai deu um conselho tão bom, falou coisas que eu precisava fazer e ele me ajudou a decidir. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, converse com seus pais, se submeta, obedeçam aos seus pais. Amém? Obedecer não é fácil, mas cada vez que vocês, filhos, estão obedecendo seus pais, vocês vão desenvolvendo a submissão. E o contrário vai gerando o quê? Rebeldia. E você vai ter dificuldade de relacionamento, de autoridade na sua vida, ok? Então, esse é um ponto muito importante. E eu não vou entrar nos servos, mas eu quero encerrar com essa parte. Pais, não irriteis os vossos filhos. Um colega meu, pastor, estava no Rio Grande do Sul, e ele conhecia um casal, e a filha dele, de 17 anos, tinha tentado se suicidar. E esse meu amigo foi conversar com essa menina, 17 anos de idade. E quando ele estava conversando com ela, ela disse assim, meus pais não me amam. Meus pais não me amam. E foram conversando tudo. Aí quando ele acabou a conversa, ele foi falar com os pais. E aí ele chegou, falou para eles, assim, a sua filha disse que vocês não a amam. Aí o pai se rebelou, né? Ficou bravo. Disse assim, não, mas como nós não amamos ela? Nós damos de tudo, fazemos tudo por ela, estuda nas melhores escolas, damos roupa, do melhor comida, casa, tudo para ela. Aí ele disse assim, vocês dão tudo, menos amor. Então vocês pais, tomem cuidado, porque vocês estão
estão achando que dá roupinha, comprar bicicleta, brinquedo. Vocês estão amando. Vocês estão mostrando amor pela criança. Mas, na verdade, você precisa aprender a expressar o amor. Deixa eu contar uma outra história. Tinha um homem que era um executivo, né? E ele estava sempre ocupado. E um dia o filho dele bateu na porta, né, do escritório dele. Foi lá: pai, a gente pode brincar? Aí o pai falou: ó, filho, desculpa, mas estou trabalhando aqui agora, não posso brincar. Aí outro dia o pai está descendo a escada assim, tal, o filho: pai, vamos brincar? Ele falou: ó, filho, desculpa, mas eu tenho que sair agora, tenho coisa para resolver, hoje não dá para brincar. E saiu. Aí um belo dia, o filho está lá tentando trocar o pneu que furou da bicicleta, e o pai está entrando de terno e gravata dentro do carro, e o filho grita assim para o pai: pai, dá para você me ajudar aqui a trocar o pneu da bicicleta? Falou: filho, desculpa, mas eu tenho um compromisso agora. E ele saiu de ré, foi com o carro, virou a esquina. Quando ele virou a esquina, ele começou a pensar, Deus incomodou ele, e ele sentiu a seguinte coisa: puxa, eu não estou valorizando o meu filho. Ele parou o carro, deu meia volta, voltou lá, entrou dentro da garagem, e aí tirou o paletó, arregaçou a manga. Filho, vem cá, deixa eu te ajudar a trocar. E o filho olhou para ele assim mesmo: pai, mas você não tem que ir para a reunião? Falou assim: não, filho, eu quero que você saiba que você é mais importante que a reunião. E ficou lá, ajudou, trocou tudo tal, e lavou as mãos e foi para a reunião. Aí um belo dia, ele está andando no parque junto com o filho, e ele fala: filho, você ama o papai? Ah, eu amo. E você sente que o papai ama você? Ele falou: ah, eu sinto. Mas como é que você sabe que o papai ama você? Aí ele disse, ficou pensando assim: ah, você lembra aquele dia que o pneu tinha furado e você trocou o pneu? Vocês estão entendendo? Não é dinheiro, não é roupa, não é coisas materiais, é tempo, é atenção, é fazer atividade juntos com as crianças. Elas precisam sentir a sua presença, a sua atenção, o seu carinho por eles. Então é muito importante que seus filhos saibam que vocês amam, não porque vocês dão coisa, os pais confundem muito isso, mas porque vocês gastam tempo com eles, brincam com eles, têm relacionamento com eles. Eu tenho um outro colega pastor no interior de Minas, e o filho dele, jovem, ficava reclamando: pai, o senhor não dá atenção para nós, a gente não tem prioridade nenhuma na nossa vida. O tempo todo você está ocupado ali, ocupado aqui, a gente nunca tem tempo, o senhor não dá atenção para a gente. O senhor não dá valor para nós. E aí o pai disse assim: tá bom, filho, hoje, quando terminar o culto, nós vamos junto e vamos comer uma pizza junto, tudo bem? Aí falou: tudo bem, pai. E aí, quando terminou o culto, o pastor está para sair. Quando ele está para sair, um casal vem procurar ele. Estava com um problema seríssimo. Aí ele foi para a sala dele e começou a conversar. E o negócio esquentou. Quando ele saiu, já era mais de 11 horas da noite. E numa cidade do interior, vocês sabem, né? 11 horas já fechou tudo. E ele disse o seguinte, esse pastor, que ele saiu quando ele chegou aqui na frente. Ele olhou no fundo, o filho dele. Ele disse para mim: foi a última vez que ele pisou na igreja.
foi a última vez que ele pisou na igreja. Pais, não irriteis os vossos filhos. Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês? Tudo que a gente tem que fazer, seja em palavras, seja em ação, nós devemos fazer para a glória de Deus. Maridos, quando vocês têm que amar a esposa, o que vai acontecer? Vocês vão ter que mudar o seu caráter. Deus vai usar a sua esposa para mudar o seu caráter. Mulheres, e é assim que você glorifica a Deus, exalta a Deus, porque não é a homens ou a mulher que você está servindo, mas é a Cristo Senhor que você está servindo. Mulheres, sejam submissas ao seu Senhor, aos seus maridos, como ao Senhor. E Deus vai usar o seu marido para mudar o seu caráter. Quantas coisas, há uma natureza de rebeldia dentro de nós. E Deus vai usar o seu marido para mudar, para moldar o seu caráter. Porque para se submeter, você tem que mudar o seu caráter. E você quer glorificar a Deus, submeta ao seu marido. Filhos, obedeçam aos seus pais. Mesmo que seu pai seja um grosso, seja um descontrolado, seja um desmiolado, obedeça aos seus pais. Por quê? Deus está moldando o seu caráter. E quando você obedece os seus pais, mesmo que não tenha lógica, mesmo que seja contra tudo que você quer fazer, quando você obedece seus pais, você está glorificando a Deus e você está sendo moldado no seu caráter. E pais, não irriteis os vossos filhos. Amém? Por quê? Porque você vai glorificar a Deus, servindo seus filhos. Vamos ficar de pé? De todo o meu coração eu te louvarei. De todo o meu coração eu te servirei. Tudo o que eu fizer, seja em palavras ou ações, glorifiquem o teu santo nome. E tudo o que eu fizer, seja em palavras ou ações, glorifiquem o teu santo nome. De todo o meu coração eu te louvarei.
santo nome. E tudo que eu fizer, feche seus olhos agora. Espero que você tenha entendido que esse tudo que fizermos tem a ver principalmente com a família. Por isso que essa conferência é importante, porque glorificar a Deus, viver para Deus, tem que começar dentro do lar. Se quer exaltar a Deus, é fácil cantar aqui com todo mundo, é maravilhoso, é gostoso. Mas se quer adorar a Deus para valer, você precisa adorar a Deus dentro de casa. E fazer tudo, seja em palavras, seja em ações, como para o Senhor, e não para homens. Não é para homens, não é por causa da sua esposa, simplesmente seu filho, seu pai, sua mãe, mas é por causa de Deus, por causa de Deus. E Deus quer moldar o seu caráter. Maridos, amem as suas esposas. É difícil, não é fácil, e amem como Cristo amou. Você fala, mas é muito difícil. Não, você tem que amar como Cristo amou a sua igreja e se deu por ela. Mulheres, sejam submissas. Como nesse dia está faltando mulheres submissas aos seus maridos, como ao Senhor. É difícil. Muitas vezes seu marido vai estar totalmente errado, mas não é questão de errado ou certo, mas é questão de confiar em Deus. Deus quer mudar o seu caráter. Deus quer mudar o seu caráter. Filhos, obedecer aos vossos pais. Talvez seu pai seja uma pessoa difícil, sua mãe uma pessoa complicada, problemática. Mas obedeça, honre, glorifique a Deus, obedecendo, e o seu caráter estará sendo moldado, e é assim que você vai glorificar a Deus. E pais, não irriteis vossos filhos, não irriteis vossos filhos, amem a eles, dando tempo, se sacrificando, tempo de descanso ou de distração pessoal para estar com seus filhos. Expressem amor aos seus filhos. Se você hoje tem que pedir perdão à sua esposa, que os maridos, mulheres, deem as mãos agora. Melhor ainda, abracem. E se você, marido, quer falar alguma coisa para sua esposa, você, mulher, quer falar algo para o seu marido, fale agora. E se vocês, pais, querem dizer algo para os seus filhos, fale agora, expresse. Se tem que pedir perdão, e filhos, se você tem que pedir perdão aos seus maridos, aos seus pais, peça perdão. Esse é um momento onde nós temos que nos render diante do Senhor. Agora eu quero chamar alguns casais que estão passando por lutas e dificuldades no seu relacionamento. Tenho medo, tenho vergonha. Quero dizer que eu, a minha esposa, nós também temos muitas lutas e muitas dificuldades, viu, irmão? Que quando eu estiver aqui orando, estou orando por mim e por ela, porque nós precisamos. Tem algum casal aqui que está passando por luta, dificuldade,
no casamento, vem aqui à frente. É muito importante a gente, porque aqui há uma presença de Deus nesse lugar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Seja corajoso, porque a ministração, a oração da igreja é muito importante. Mais alguém, vem aqui à frente. Não precisa ser grandes problemas, né? Pequenos problemas também. Sai do seu lugar, vem à frente aqui, vamos orar. Mais alguém? Pode vir, é muito importante a gente se colocar diante dos irmãos. Todo mundo passa por crise, viu? A gente já passou por muitas crises, eu e minha esposa, e a gente precisa de oração. Amém? Mais alguém? Vou dar só mais um tempinho. Tem mais uns casais aqui vindo. Pode vir, né? Às vezes com os filhos, estão passando luta com os filhos. Vem aqui também. Às vezes não é o relacionamento entre vocês, mas é com os filhos. Vem aqui à frente, vamos orar por vocês. Às vezes seu filho está afastado de Deus. Vem aqui à frente, vamos orar. Quero chamar o pastor Wagner. Vem aqui, pastor. Amém. Os pastores podiam estenda suas mãos para cá, vamos abençoar esse povo. Pai, nós te bendizemos nessa noite, porque de verdade cremos que o Senhor está estabelecendo um novo tempo para as famílias dessa igreja. A nossa igreja, Pai, terão famílias mais fortes, famílias melhores, e a começar, Pai, desses irmãos que vieram até o teu altar para apresentar uma luta, uma crise, uma adversidade. Sabemos, Pai, que não é fácil a caminhada na família, mas te bendizemos porque o Senhor nos sustentou até aqui e nos sustentará para sempre em nome de Jesus. Que não nos falte, Pai, a certeza do teu cuidado para conosco, para com a nossa casa, para com a nossa família. Toma os filhos, toma o lar, toma a esposa, toma o marido, toma os funcionários, os patrões, toma tudo em tuas mãos. E que possamos, Pai, fazer tudo para a glória e para a honra do teu nome e para bendizer o Senhor, assim como foi declarado na palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Volte para o seu lugar, irmão, dando glórias a Deus, em nome de Jesus. Declara isso. E tudo o que eu fizer, seja em palavra ou ação, glorifiquem o teu santo nome. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você pode olhar e pensar, puxa, mas é uma palavra tão simples. Isso faz tantos anos que está escrito. Mas como a gente tropeça nas coisas simples. Se você for só um pouquinho parecido comigo, todos os dias nós temos um motivo para colocar a arma mais importante que Deus deixou nas nossas mãos para resolver conflitos. Chama-se perdão. Eu costumo dizer nos grupos que a gente ministra, o curso Aliança, que como nós temos 36 anos de casados, né,
que vai espaçando essa coisa, né? Então, eu estava aqui puxando pela memória, querendo lembrar quando foi a última vez que eu pedi perdão, mas acho que foi hoje. Tem que ser todo dia. Eu vou convidar o pastor Massal, a Regina, que vem à frente, por favor. Nós estamos encerrando o nosso congresso. É hora de falar. Eu vou falar de novo, tá? Nós estamos encerrando o nosso congresso. Eu também queria que durasse mais. Eu não sei como foi para você, mas para mim foi transformador. Foi bênção que Deus nos deu o privilégio de ter aqui. Pastor Marçal, eu estava ali sentado, eu fiquei numa dúvida cruel. Quantos trabalhos de música o pastor já fez? 10 CDs, DVDs e várias outras participações por aí, né? Vencedores por Cristo, trabalho seu mesmo e por aí vai, né? Bom. Deus nos deu um privilégio tremendo nesse final de semana. Eu sei que poucos casais estiveram à frente e muitos talvez tenham, puxa, eu não vou lá. Mas saiba que essa igreja tem um ministério de famílias que está à tua disposição, no sentido de te ajudar a caminhar, a dar o próximo passo, a levantar, a consertar. Cada um dos cursos que são ministrados, eles te apontam para a palavra de Deus, não é para a palavra do homem. O passo quem dá vai ser você. Mesmo os casais que vieram à frente, se não se colocar na ordem que Deus nos deu, se não der o passo no sentido de acertar, nada vai mudar. É preciso que o primeiro passo que foi dado aqui seja cumprido na sequência. E tudo que foi falado nesse final de semana tem tudo a ver com família, que começa no casal, mas passa pelos filhos, passa pelos pais. Nós queremos honrar a vida do pastor Massal e da Regina, que trouxeram tantos para a gente. Eu acabei de receber, nesse minuto, recebi um WhatsApp do Jorge e da Márcia Nishimura. Acabaram de entrar em casa, fizeram uma viagem abençoada. Glória a Deus por isso. Mas nós queremos honrar a vida do pastor Massal e da Regina, também com um presentinho. Por favor, pastor Daniel. Pastor Daniel, responsável por células da nossa igreja. Aplausos, queridos. Mas é só um mimo para dizer quanto nós amamos vocês e como foi uma bênção poder recebê-los. Amém, queridos? Eu vou pedir para vocês estenderem as suas mãos para cá e a gente devolver em forma de bênção na vida desse casal, por tudo que eles nos trouxeram. Vamos abençoá-lo. Aliás, eu vou fazer diferente. Pastor Luiz Wagner e Vivi, vou chamar vocês para fazer essa oração. Amém. Que bênção, né, irmãos? Deixa eu dar uma palavra de gratidão a esse casal especial. Comemos muito, hein? A gente comeu bastante aqui nessa cidade, hein? Ainda tem mais coisa para hoje. Você não vai embora, não. Irmãos, só não muda quem não quer, porque esse congresso foi especial demais. Na verdade, sexta-feira foi uma maratona. Sexta-feira à noite, um nível de revelação. Sábado, tarde, noite, mais revelação. Hoje, pela manhã, mais revelação de Deus. Só não melhora o casamento quem não quiser. Você teve todas as oportunidades de sair daqui com um casamento melhor, com uma família melhor, sendo o melhor pai, sendo a melhor mãe, sendo até o melhor filho, o que é tão importante nesse tempo, né? Às vezes a gente cresce um pouquinho e esquece que temos pais ainda. Então, coloque em prática mensagens práticas, objetivas, diretas, em que você pode pegar tudo isso, colocar em prática ou esquecer. E semana que vem está dizendo assim: minha família está arrebentada, está tudo difícil, está uma loucura. A igreja fez o melhor para servir a sua família. E estamos colocando à disposição todos os pastores e líderes da igreja para atender você naquilo que for sua necessidade. Então, se você tem uma necessidade, você pode mandar o WhatsApp para a igreja amanhã, ligar para cá,
já marcar gabinete, queremos poder ajudar você. E no ano que vem, no próximo congresso de 2024, você chegar aqui dando mais frutos do que o que você deu esse ano em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque aquilo que recebemos aqui não podemos guardar com a gente. Temos que multiplicar. Deus está convocando você para que a sua família seja uma referência para outras famílias em nome de Jesus. Amém? Estenda para cá suas mãos, vamos abençoar essa família abençoada. Pai, nós já te agradecemos pelo pastor Marçal e Regina, esses pastores especiais que deixaram a sua vida, a sua rotina e passaram uma maratona aqui conosco, ministrando, trazendo palavras, nos orientando, nos ensinando, nos inspirando a ser melhores na nossa família. Não temos o direito, Pai, de sair daqui da mesma forma como entramos, porque a Tua palavra foi clara, revelada, abençoadora, e podemos sair daqui, Pai, melhores, fortalecidos, para dar frutos que permanecerão na vida de outras famílias que ainda hoje estão gemendo, mas nós saímos daqui potencializados para dizer a eles: vocês serão restaurados em nome de Jesus. Pai, nós cremos que como profetas levantados nesta noite, sairemos aqui para dizer a outras famílias que elas serão abençoadas pelo Senhor e podem não ser mais a mesma, porque elas podem também ser transformadas como fomos transformados. Abençoa os teus filhos, assim como o Senhor também, Pai, abençoa a chegada do Jorge e sua esposa em casa, que possamos, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, sairmos potencializados para coisas grandes, e que os seus filhos cheguem em casa amanhã, guardados pelo Senhor, e encontrem a Tua bênção sobre eles, de uma forma especial, muito melhor do que eles saíram, eles possam chegar em casa e encontrarem um cenário muito melhor em tudo que eles fizerem, no nome de Jesus. Chama o pastor Marcelo, a Linda, toda a equipe, Pai, que trabalhou, toda a equipe administrativa, toda a equipe do Ministério Minfal, toda a equipe, Pai, que ajudou com os diáconos ontem, qualidade total, adoração, Ministério de Louvor, sonoplastia, comunicação, para que esse congresso fosse tão poderoso e forte. Pai, nós cremos que faremos coisas ainda maiores, mas obrigado por tudo que vivemos até aqui, e que possamos ter nossas famílias também plenamente abençoadas pelo Senhor, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor, amém. Pode sentar, por favor, Deus abençoe. Pastor Daniel, ajuda a carregar aqui essa cesta, mas não é para você não, varão, é do casal. Pastor Marçal, obrigado. Eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, e ver o Robert Lai ali, irmãos, esse cidadão ali já me fez passar a madrugada acordado lendo, porque você não sabe o que esse homem escreve sobre visão celular no Brasil. Não tem igual. Ter você aqui é um prazer, muito obrigado por estar aqui. Eu vou dizer que é o pai da igreja em célula do Brasil não, mas ele é um dos irmãos mais velhos, né, da visão celular. Olha para a cara dele, é Pai Noel. Muito obrigado. Daniel, garra nele, pega a unção, assim, gruda nele, assim, que ali tem coisa para dar. Vamos cantar uma música de família agora com força? Pode ser aquela em Minha Casa Serviremos a Deus, ou tem outra? Mudou tudo, né? Tem outra? Eu não posso fazer isso, né? Qual que a gente vai cantar? Família pode sonhar. Você vai sair cantando e profetizando que a sua família nunca mais vai ser a mesma em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz e vá cantando isso ao Senhor.